Pois é, pessoal, terminou em Chapecó. Chapecoense 0, Corinthians também 0. Primeiro 0x0 do Brasileirão. Que papelão, Corinthians, que papelão. E papelão também do senhor Dorival Júnior. Que escalação esdrúxula, cara. Time praticamente reserva pra começar esse jogo. E na moral, cara, na moral, estamos em março, mano. Março, não é novembro, não é dezembro, pra poupar todo mundo. Se um atleta profissional não consegue fazer 4 jogos seguidos, depois de terem ficado praticamente 2 semanas sem jogar, esses caras precisam trocar de profissão, velho. Esses caras não são atletas. Estão de brincadeira, essa romantização de sofrimento de jogador. Uma sequência que a gente pegou aí com Curitiba, com Santos e Chapecoense, tinha que fazer no mínimo, de maneira trágica, 7 pontos. Fizemos 2, campanha de time rebaixado. E o Corinthians hoje, que teve 2 tempos distintos, o primeiro nojento, digno dos últimos que a gente viu. Apesar de ter melhorado também no segundo tempo, criando boas chances, o jogo estava bem aberto, o Chapecoense também poderia ter aberto o placar. Mas, cara, é um time previsível, sem repertório, muitas vezes confuso dentro de campo, mano. O Garro, voltando aí também, teve as melhores chances, uma na trave no primeiro tempo, uma cobrança de falta, perdeu a melhor chance do jogo também no segundo tempo, cara a cara com o goleiro. O Yuri, que correu ali, se dedicou, deu um gás novo para esse ataque do Corinthians, mas foi até onde deu. Mas, cara, precisa mudar a postura, mano. Precisa ter mais sangue dentro de campo. E Dorival, na boa, mano. Eu não acho que você tem que ser mandado embora agora. Mas você tá procurando sarna pra se coçar, velho. Ficar insistindo com essas escalações alternativas aí, é o teu que tá na reta. Vitinho, desculpa, o Vitinho pode fazer 3 gols aí. O time do Corinthians ganha de 3x0. Cara, é impressionante esse cara. Eu não sei quantos jogos ele já tem com o Corinthians. Cara, ele fez um gol. O gol contra a Portuguesa. Cara, é inacreditável. 32 jogos. Ó, gente, 32 jogos. 33 jogos com esse. Ele tem um gol. Um maldito gol. Uma porra de um gol. Um gol. Cara, é inacreditável. O Garro, um gol nesse ano. O Memphis, um gol nesse ano. E o Alberto, 3 gols. E ficou um bom tempo parado. Pô, cara, você pode jogar 200 anos, 200 minutos, 200 jogos. Se você não fizer gols, você não ganha o jogo. Você não ganha. O Flamengo ganha toda hora. O Grêmio ganhou, sabe? O Internacional ganhou. E o Corinthians não ganhou. Jogo parado, a galera ligada aí. Vamos lá então, termina o jogo do Corinthians, um jogo bem do medíocre, um jogo onde o Yuri Alberto, o único cara que tentou num segundo tempo fazer os gols contra a equipe da Chapecoense, que vai lutar para não cair. O Corinthians 6 jogos sem conseguir uma vitória sequer. O Hugo fez uma grande defesa, uma defesa maravilhosa, né? O Garro perdeu um gol assim inacreditável. Jogador de time grande, jogador que quer realmente buscar os seus objetivos, não pode perder um gol desse, né? É inacreditável o Garro perder um gol desse. Isso é absurdo. Absurdo do absurdo. Um gol teta pra fazer, não consegue fazer gol, só fez um gol só no ano. O Memphis estava descansando, porque o Memphis precisa descansar, né? Porque é muita coisa, né? Você jogar contra o Flamengo e contra a Chapecoense, né? Ou contra a Chapecoense e contra o Flamengo e ter 10 dias de folga e ir pra Holanda é muito cansativo, é muita dificuldade. Então tá certo, o Corinthians ganha 1 ponto, 9 pontos, um jogo bem, sabe aquele que você tá com o pau bem mole assim, sabe? É esse jogo aí. Vamos lá então. Pra mim, o craque perfil líder, o Yuri Alberto, pelo menos tentou jogar. Pra você, Sidney. Eu vou de Hugo, craque perfil líder, Hugo Souza. E o Alberto também, craque perfil líder. Eu vou com o Yuri Alberto também, é o que mais tentou. O que mais tentou. Pra mim, o pé de rato é o André. Já é o segundo jogo que ele não joga nada. Pé de rato pra mim, o Vitinho. Vitinho, boa também, Sidney. Vitinho. É o meu voto Vitinho também, Então, pé de rato. Vitinho é o pé de rato. Ai, Corinthians, o Vasco ganhou, o Inter ganhou. E nós estamos perdendo um ponto besta aí, perdendo pro Curitiba, agora deixou de somar contra a Chapecoense.
Tá vacilando. E tá poupando muita gente também. Boa a volta do Yuri, articulou bem, mas 0-0. Vai te falar, viu? Vamos ver contra o Flamengo. Agora é contra o Flamengo. Contra o Mengo. Vamos ver contra o Mengo. Cara, tudo se resume no Corinthians, né? O principal culpado hoje, né? A principal culpada é a diretoria. É o Osmar e o Marcelo Paes. Porque o time do Corinthians está cheio de meio-campista. O Marcelo Paes, ele é tarado por meio-campistas. Oh, eu quero toque de bola, eu quero classe. Trouxe aí Zacarias, Jesse Linger, trouxe Alan, trouxe Matheus Pereira, né? Mais quem? Só que esse time do Corinthians ele precisa de pontas. Eu vou analisar o jogo para vocês taticamente e vocês vão ver, né? E vocês vão ver que o Dorival, por exemplo, vamos lá, no jogo de hoje. O que o Dorival fez, que eu não gosto? Mas aí eu olho também e falo, ele vai pôr quem? Tudo bem, tem até para colocar. Você pode opinar, vamos lá. O Corinthians hoje, o sistema de jogo é o 4-1-4-1. Tudo bem que o Corinthians defende no 4-4-2 e ataca num 3-3-4 ou num 3-2-5, tá? É a maneira que o Corinthians ataca. Mas o sistema é o 4-1-4-1, para você entender. Linha de 4, Pedro Milans, o Tchoca, que não passa segurança nenhuma, desculpa, André Ramalho, Tchoca e Anchileri. Depois, entre as linhas, o Alan, tá? Mas muitas vezes com a bola aqui, o Matheus Pereira. E aí a gente vem para uma linha de 4. Que aí para mim é uma coisa que eu não gosto e eu acho que o Dorival tá errando. O André pelos lados. O André na direita, correto? Aí a gente fez assim, muitas vezes linha de 4 assim, o André, Garro, Alan, Vitinho. Na frente o Yuri Alberto. Porque o Matheus Pereira vinha entre as linhas, o Alan, e você deve ter visto várias vezes o Alan dentro da área da Chapecoense, e não é um posicionamento que eu curto do Alan, tá? Eu acho que o Alan adiantado é um jogador para mim comum, é o quase bom. E o André, que nos últimos jogos jogou na ponta esquerda, não é ponta esquerda, né? 2 linhas de 4, ele é o meia da esquerda, lá na lateral. Ele fez isso. Desde lá do Novo Horizontino, o André vem jogando na esquerda, porque o Corinthians não tem ninguém para jogar ali, correto? Hoje foi ao contrário, ele pôs o Vitinho ali e jogou o André para direita. Eu acho que o Dorival tá matando o André nesse sentido, tanto na esquerda como na direita. Na esquerda, eu acho que ainda vai. Na direita hoje, a gente já viu que o André não dá. Tanto que ele substitui, coloca o Bidon passa a jogar do lado direito, mas o Bidon tá mais acostumado a jogar nesse setor. E eu não curto a ideia do André pelos lados, como já não curtia com o Bidon há muito tempo, tá? Então assim, eu penso que o Dorival, esses são os erros que eu acho que o Dorival comete. Agora, se você falar assim, Samir, ele erra nas escolhas. Cara, Vitinho, sai Vitinho, entra Kaique, não muda nada. Se entrar Pedro Raul, Guinegão, não vai mudar nada também. O que a gente precisa de reforços. A gente precisa de jogadores que façam a diferença. A gente precisa de velocidade. Então, Osmar Stabile, Marcelo Paes, o homem das entrevistas, ou como gosta de dar entrevista, hein? Se o Marcelo Paes contratasse um jogador a cada entrevista que dá, o Corinthians ia estar com o elenco hoje recheado. Então, se o Marcelo Paes estivesse de olho realmente, tentando algo no mercado, tendo criatividade, porque se for para contratar só com muita grana, aí qualquer um é executivo, filho. E o Osmar Stabile também precisa entender uma coisa. Troca de técnico, vai faltar atacante. Porque quando a gente tem Memphis e Yuri, é diferente, os dois são entrosados. É um ataque diferente, Memphis e Yuri. Dependendo se o meia tiver acordado no jogo, os nossos meias, eles colocam os dois para jogar. O problema é que quando um tá bom, o outro não tá. Parece que eles combinam. Então assim, velho, o time é fraco, o Dorival erra também em algumas escolhas, mas eu vou ser sincero, tá? Quiserem me chamar de passar pano, pra mim eu vou fazer pela ordem. Pra mim, o grande erro, pra mim, o principal culpado dos resultados ruins, os principais culpados de 6 jogos sem vencer e dos resultados ruins. Diretoria, que só tá pensando em briga, em treta, e o Marcelo Paes, que só pensa em entrevista e não é mais nada na vida. Segundo, elenco acomodado, elenco mimado, elenco sem identificação com a camisa do Corinthians, elenco sem alma, elenco sem vontade, elenco idolatrado e que se acha, tá? Vocês são culpados. Vocês querem o Hugo na seleção, vocês são loucos, cara. O Hugo, todo jogo, ele erra a saída de bola.
A Chapecoense teve um cruzamento, um escanteio na área, o cara cabeceou, o cara tava no meio da pequena área. O cara que cabeceou tava no meio da pequena área. O goleiro que não chega a sair no meio da pequena área pelo alto, que por baixo, ele dá a bola no pé dos caras direto. Mas vocês acham que o elenco é maravilhoso. E por último, o Dorival, que também, claro, tem as suas culpas. Agora, muita gente concorda comigo, o Dorival não pode sair, concordo com você, não tem dinheiro. O Renato Gaúcho mudou o Vasco com os mesmos jogadores, é diferente, velho. Você viu o elenco do Vasco? São de jogadores que têm saúde física, velho. É diferente, velho. Não compare as coisas. O Vasco não é tão ruim assim, não. É um elenco que tem... o Renato Gaúcho com o Memphis, com o Garro, os caras tudo mimadinho, os caras não correm, velho. Entendeu? É diferente, cara. O Matheus Pereira tava no Fortaleza. Se o Matheus Pereira fosse craque, ele tava no Inter de Porto Alegre, ele tava no São Paulo, ele tava no Flamengo. Entendeu? O Corinthians contratou um jogador que nem titular do Fortaleza era. E um jogador que a característica dele é sono. É sono. Você olha pro Matheus Pereira, dá sono. Não é esse o tipo de jogador que o Corinthians precisa. Me desculpe, mas não é. Quiserem ficar bravinhos, porque vocês têm umas taras por alguns jogadores. O elenco do Vasco, tá? O elenco do Vasco é a mesma coisa que o elenco do Corinthians. Só que o Vasco, o elenco do Corinthians é mais técnico e o elenco do Vasco tem mais saúde física. Só que no futebol hoje, uma hora vai vencer saúde física, muitas vezes vai vencer saúde física e algumas vezes vai vencer a técnica. Essa é a questão de Vasco e Corinthians hoje. Mas enfim, é difícil o hater entender isso. Sabe por quê, velho? O Corinthians precisa de saúde física. De jogador que corre, que luta, que tem raça, que sabe sair jogando. Não adianta só jogador de toque de bola, toque de lado, toque de bola, toque de lado. Não adianta. A paciência acabou, fiel. Se liga o que os torcedores estão falando depois desse empate aí contra a Chapecoense. Dorival poupando praticamente todo o time titular. E o único que a gente viu tentando fazer alguma coisa dentro de campo, sempre ele, Yuri Alberto. Para mim, o destaque de uma partida tenebrosa do Corinthians. O Garro pode receber críticas ou não. PQP. E esses cruzamentos na lua? PQP. Para mim já é fora Dorival. Alan e Vitinho é triste. O que aconteceu com o Garro? Pior jogo do Corinthians foi esse. A raça do Yuri é incomparável, como eu disse, para mim é aquele que honra o manto dentro de campo, o único dessa partida. Pouparam para perder para o Flamengo. Ridículo, poupar e deixar de ganhar 3 pontos e perder em casa para o Flamengo, Dorival tem que cair. E aí, fiel, acha também que a culpa é apenas do Dorival Júnior? Se não é apenas, principalmente é do Dorival Júnior e da sua comissão técnica, deixa aí nos comentários. Garro perdeu a bola do jogo, aquela bola do Garro que ele corta o zagueiro e praticamente perde o equilíbrio, chuta a bola mal, fraco na mão do goleiro. Não dá pra perder um gol daquele, meu. Só tinha o Yuri jogando, meu Deus do céu. Contratou o Zaccaria pra ficar vendo o Vitinho jogar. Pois é. Cadê? Cadê o marroquino Zacarias Labiado? Hashtag fora Dorival. Dorival, minha paciência acabou. E bota esse Lingard pra jogar domingo. Caramba. Não sei o que vê nesse Alan só pra deixar Labiar no banco. Dorival não consegue fazer esse time jogar do meio pra frente. O ataque não existe. Dorival demora demais pra mudar o time. O pessoal caindo, matando em cima do Dorival, hein, fiel? Perdemos chances e gols que não podia perder. O pior é isso, né? Cria pouco quando cria. Não mata o jogo, não faz, não aniquila. Além de que o goleiro dos caras foi muito bem hoje. Pelo fato de ter sido um time misto, o time até que jogou bem. Até agora o primeiro falando alguma coisa boa, hein? Infelizmente o Corinthians não tem técnico. O time só sabe fazer as mesmas jogadas. Cadê as torcidas pra tirar esse Dorival? Não tem criatividade, né? Mas não dá pra entender, cara. Porque o Corinthians vinha jogando bem. Praticamente o futebol morreu. E uma coisa que veio aqui na minha mente, enquanto eu via os vídeos aqui dos corintianos aqui, do pessoal, dos comentaristas corintianos aqui analisando a partida tá sentindo falta do José Martínez nesse elenco, fiel? Fez cagada, mereceu cair fora, mas ele pelo menos dentro de campo dava sangue dentro desse
elenco dentro das partidas e principalmente no meio desses jogadores de meio de campo que, meu Deus do céu, Flamengo jogando com seus 11 titulares no Maracanã contra o Remo e o Dorival jogando fora de casa com 8 reservas, é isso que não dá para entender. Eles podem correr os 2 jogos e o Corinthians nunca precisa mudar essa mentalidade. E o Corinthians nunca precisa mudar essa mentalidade, precisa ter mentalidade vencedora. Essa de hoje não é, e eu bato nessa tecla há muito tempo, fiel. A mente da diretoria, a mente de muitos torcedores, a mente dos jogadores completamente dentro desse elenco, não é mente de um time vencedor. Escolhe partida, escolhe campeonato e isso não é o Corinthians. Simplesmente o primeiro 0x0 do Brasileirão tinha que ser do Corinthians. Incrível. Colecionando marcas ruins. Esse está sendo o Corinthians dos últimos tempos. Dorival, se perder para o Flamengo na arena, não sei não se não cai, hein, fiel? Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo da partida. Segue aí a gente, se inscreva aí no canal para ficar antenado de tudo do Coringão. Aqui é Corinthians de verdade. Deixa aquele like que ajuda a gente demais. Até o próximo vídeo. Valeu!